sabe que linguagem é importante e que a forma como nos comunicamos pode fazer toda a diferença. Mas será que a gente consegue provar isso na prática? Será que dá para medir o impacto que o uso da linguagem simples tem na vida das pessoas? Eu sou a Aline Castro, esse aqui é mais um podcast de sobrevivência, aquele conteúdo mais curtinho do podcast que traz experiências reais para inspirar o seu trabalho de comunicação no setor público. Se você quiser entrar em contato comigo, é só me procurar nas redes sociais como Aline Castro Comunica. Pessoal, no episódio de hoje, um case super importante para complementar as discussões que a gente está tendo aqui sobre linguagem simples. A gente vai conhecer como o Tribunal de Justiça do Ceará está conseguindo resultados bem diretos com a simplificação da linguagem nas suas peças, nos seus procedimentos. Quem conta tudo para a gente é o Elkey Costa, ele é servidor público, coordenador do Lab Luz, que é o Laboratório de Inovação do TJ Ceará. O Elkey também é cientista da computação, tem MBA em Gestão de TI, MBA em Gestão Judiciária, é mestre em Informática Aplicada, além de ser professor e consultor. Eu pedi para ele começar contextualizando as iniciativas de linguagem simples lá no TJ do Ceará e explicar como que eles fazem para medir, né, que método que eles usam para medir o impacto dos experimentos que eles têm feito por lá. Vamos ouvir. Então, Aline, é claro que eu posso contextualizar e vai ser um prazer dividir essa história da caminhada do Lab Luz e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará com a simplificação de linguagem. Minha sugestão é que a gente comece pelo começo, e aqui o começo foi entender o porquê simplificar. Estou falando de uma época, cerca de 2020, pré-pandemia, a gente estava com dados de 2018 fresquinhos, levantados pelo INAF, dando conta de que 30% da nossa população, dados nacionais, era classificada como analfabetos funcionais. Uma população de 15 a 64 anos que não sabe ler frases simples. É um somatório do grupo de analfabetos absolutos, cerca de 8% da população à época, com o alfabetizado rudimentar, cerca de 22% da população. Era gritante e avassalador entender que um terço do nosso público não nos entendia. Então, o porquê estava muito claro, era a hora da gente olhar para frente e entender como simplificar. E a exemplo de inúmeras instituições pelo país, nós também bebemos da fonte do IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. Estando aqui no Ceará, era ainda mais fácil para nós essa aproximação que culminou num acordo de cooperação técnica que se deu em 2022 e que nos trouxe duas coisas bastante valiosas. A primeira delas, a simplificação dos nossos primeiros expedientes, e a segunda, o aprendizado que brotou desse processo, porque o Lab Luz ficava ali de camarote assistindo ao trabalho do IRIS com as equipes do Tribunal de Justiça, juízes e servidores abertos a essa pauta, que traziam expedientes para simplificação. Nós vimos os primeiros produtos do IRIS nascendo dentro do judiciário e aprendemos, e começamos a reproduzir e a experimentar esse como simplificar. E fizemos isso inúmeras vezes. A gente simplificou muita coisa desde que tivemos esse contato com o IRIS e experimentamos de tudo, comunicações que são enviadas pelo correio, comunicações que são enviadas pelo oficial de justiça. E isso foi nos amadurecendo e chegou um ponto em que uma nova pergunta se impunha. A gente já sabia por que simplificar, já estávamos praticando o como simplificar, mas era hora de parar e perguntar para que simplificar. Quando a gente pergunta por quê, a gente está olhando para trás, para entender o motivo. Já aconteceu. Contudo, quando a gente olha para frente, pergunta para quê, eu quero entender o propósito. Eu estou olhando para o futuro. Qual é a minha intenção, né? E a gente passou a praticar isso. Engraçado que isso já era uma prática nossa em outros experimentos conduzidos aqui no laboratório, na área de inteligência artificial, na área de robotização ou de chatbots. Nós fazíamos experimentos. E o que eu falo por experimento? Eu estou falando aqui de aferir um indicador
antes da entrada do laboratório naquele contexto, entregar um produto que vai ser inserido nesse contexto e aferir de novo esse indicador tempos depois para saber se houve algum impacto naquela realidade que a gente estava analisando. Nós fazíamos isso para todos os tipos de experimentos que a gente conduzia aqui no laboratório, mas a linguagem simples nunca foi tratada como um experimento. A gente só simplificava. E a gente passou a tratar dessa maneira. E agora a gente parava, entendia o contexto, escolhia um indicador, simplificava e media esse indicador depois de um tempo que a nossa peça simplificada era inserida nesse contexto. Isso mudou a nossa abordagem de simplificação de linguagem. Foi uma virada de jogo por aqui, porque a gente passou a ter como imenso aliado nessa iniciativa a análise de dados. Olhar para frente e mirar num indicador que a gente quer melhorar e agir agora e ver a melhora desse indicador é uma coisa que dá um novo gás ao trabalho. E assim a gente tem conduzido desde então. O para que simplificar passou a ser o nosso bordão por aqui, porque ele é um filtro que a gente usa no início de cada iniciativa de simplificação desde então. A gente parou de contar peças simplificadas, expedientes simplificados, para contar realidades alteradas por essas simplificações. A gente passa a contabilizar coisas que são muito mais valiosas do que documentos. A gente conta mudanças em vidas. E essa mudança de abordagem, ela traz uma mudança de propósito no trabalho de simplificação, que eu entendo que é ultra necessária, porque a gente tem ondas na gestão, né? Hoje o ministro Luiz Roberto Barroso é um entusiasta e um profundo apoiador dessa agenda. Ele estimula e é um entusiasta, eu diria ativista, dessa agenda, e isso vai passar. Quando ele passar, quando esse entusiasmo passar, o seu substituto tende a não manter o entusiasmo nessa agenda e ele vai, é natural, canalizar para uma outra coisa. Talvez a entrega da gestão do ministro Barroso seja essa simplificação da linguagem. Outra gestão buscará outro marco de entrega, e isso é natural. Mas quando essa onda de agora passar, o que terá ficado? Uma pilha de expedientes simplificados ou vidas que foram alteradas por cada uma dessas simplificações? É isso que a gente passou a medir. Porque eu entendo que nos resultados é que a gente ganha a continuidade desse serviço, a despeito de ter um entusiasta no topo do STF ou não. Quando você entrega resultados, eles falam por si e eles sustentam a iniciativa. Pessoal, na minha opinião, se tem uma coisa que nós, comunicadores, precisamos melhorar, é essa parte de mensuração de resultados. Isso pode fazer toda a diferença para a gente mostrar mais e melhor o valor do que a gente faz, né? Que não é pouco, mas também para que nós mesmos, para que a gente consiga enxergar o que é prioridade, o que a gente realmente precisa fazer em cada ocasião. Bom, mas vamos continuar aqui com o Elke, porque ele tem um exemplo prático muito interessante de como eles comprovaram o impacto da linguagem simples na vida das pessoas. No caso, eram pessoas que estavam cumprindo penas por algum crime e tiveram a oportunidade de migrar de regime para o semiaberto ou aberto. Vamos ouvir que ele explica melhor. Bacana você perguntar sobre esse caso, porque ele é emblemático. Estávamos ali em julho de 2023, quando colocamos na rua esse experimento que trata de dignidade humana. Nós tínhamos o objetivo de refutar ou reforçar a hipótese de que algumas regressões de regime, ditas por descuido, elas se davam, na verdade, por ignorância ou por ruído na comunicação do judiciário com os apenados. Eu estou falando aqui de um evento chamado audiência ad monitoring, em que o magistrado senta com apenados em progressão de regime e explica para esse apenado quais são as obrigações que ele tem no novo regime de cumprimento de pena em que ele está ingressando. Lembrando, a pena dele não se acabou, ele só está cumprindo num regime diferente. Então ele tem ali no semiaberto e no aberto obrigações a cumprir. E a sensação que eu tive assistindo a uma dessas audiências é a de que o apenado é alguém com bastante sede, mas que vai beber água num hidrante, que tem uma vazão tremenda, vai matar a sede dele, mas muita água se perde nesse evento.
Você percebe ali o apenado balançando a cabeça e dizendo que entendeu, mas ele guardou pouco do que o juiz falou, e a comunicação em juridiquês, dando essas orientações de horário para estar em casa, de obrigações de conseguir uma ocupação lícita ou de vir ao fórum sempre que for convidado, inúmeras, são muitas regras e varia de juiz para juiz, que ele certamente não compreende todas e que ele não alcança numa leitura posterior quais são essas obrigações que ele tem. Pois bem, nós simplificamos essa peça que é entregue ao apenado na audiência admonitória e ficamos aferindo ali a taxa de regressões que se davam não por reincidência em crime, mas por descumprimento de alguma dessas orientações dadas naquela audiência. O que a gente viu foi estarrecedor. Nós zeramos a taxa de regressões ditas por descuido, reforçando a hipótese de que elas não se davam por descuido, mas por ignorância ou por ruído na nossa comunicação. Essa entrega é muito mais relevante do que dizer que nós simplificamos mais um expediente ou mais uma peça. Nós evitamos que inúmeros apenados voltassem ao regime fechado, encarecendo custos para o executivo, tirando a dignidade de alguém que não está reincidindo no crime, ele está só descumprindo regras que ele não compreendeu direito, e atrasando processos da execução penal no judiciário. Tudo isso é uma entrega de um experimento de simplificação. Medir assim muda o jogo. Pessoal, o LabLuz tem outros tantos experimentos relacionados à linguagem simples, vários com resultados palpáveis e super importantes como esse que o Elke comentou. Infelizmente não daria para colocar todos aqui no podcast, mas olha só, eu queria deixar uma dica que vai ter uma oportunidade de você ouvir um pouquinho mais do trabalho do Elke no LabLuz, lá do TJ Ceará, na próxima edição do Redes Wigov. É o Redes Wigov na Estrada, é um evento que vai acontecer em Brasília em setembro de 2024 agora. Eu vou deixar mais informações na descrição do episódio. Eu queria agradecer demais o Elke Costa e a sua equipe e parabenizá-los por esse trabalho que nos iluminou um pouquinho aí no caminho da linguagem simples, né? Esse trabalho do LabLuz. Se você tem algum case inspirador, fala comigo pelo @Aline Castro Comunica no Instagram e nas outras redes também. Eu vou adorar receber sua mensagem. Eu deixo a vocês um grande abraço, um beijo e até o próximo podcast de sobrevivência.